Saúdo os irmãos com a graça e paz desse Senhor Jesus, vivo e maravilhoso. Amém? Quem está feliz aqui com Cristo aqui hoje? Dá um amém bem alto. Graças a Deus. Queridos irmãos, vamos começar já um pouquinho com a palavra? Abra sua Bíblia em Salmo 84, versículo 12. Aleluia, Jesus. Salmo 84, versículo 12. Amém? A palavra de Deus, ela é uma palavra, um alimento muito gostoso, um alimento que te deixa ser diferenciado. E lá diz assim: ó Senhor dos exércitos, como é feliz aquele que em ti confia. Ó Senhor dos exércitos, como é feliz aquele que em ti confia. Abre a sua Bíblia aí mesmo em Salmos. É um salmo bem conhecido, Salmo 91, versículo 2. Salmo 91, versículo 2, já está bem aí pertinho. A palavra do Senhor Jesus diz assim: direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Vocês podem repetir comigo essa frase? E nele confiarei. Aleluia. Amados irmãos, essa palavra, e nele confiarei, é uma palavra que ela vem de dentro e muitas das vezes a pessoa pronuncia até mesmo sem pensar. Mas lá no fundo do seu coração, lá no fundinho, que é onde Deus trabalha, você confia mesmo em Deus? Você confia mesmo em Jesus? Até onde vai a sua confiança? A sua confiança vai até onde a sua vida está boa? A sua confiança vai até onde não abala nada na sua vida emocional, no seu casamento, no seu emprego, na sua saúde? Aonde vai a sua confiança com Deus? Até onde? Muitas das vezes nós abrimos a boca e falar confia da boca para fora é normal. Mas será que quando for provado que você realmente confia em Deus, será que essa confiança vai ser realmente mostrada daquilo que você fala, daquilo que você pronuncia? Muitas das vezes a vida da gente nos prega alguma peça e acaba mostrando para a gente da onde realmente, se essa confiança que nós tantos falamos, se ela realmente ela é eficaz, se realmente nós confiamos. Muitas das pessoas acabam se decepcionando, elas entram na igreja procurando algo e muitas das vezes ela não acha e ela sai pulando de galho em galho até procurar alguma palavra que venha favorecer ali o seu ego. É o seu ego. Falar alguma palavra que ela realmente queira ouvir. Procurando ali profecias para poder alimentar o seu ego. Mas aquele que vive na graça, aquele que se alimenta da verdadeira palavra, ele não está em busca de profecias, não. Ele está em busca do verdadeiro conhecimento. Ele está em busca de ter Jesus na sua vida. E ele está em busca de confiar em Deus plenamente no seu coração. Amém? Essa prova, ela realmente é colocada. Eu venho vivendo uma peregrinação, e eu vou contar não para minha honra nem para minha glória, porque eu não sou nada diante desse Deus maravilhoso. Eu vou contar algo aqui, para mostrar que ainda nos dias de hoje, sem esforço nenhum, sem remédio nenhum, sem oração, sem profecias, sem
Nada de buscar pelas minhas forças, mas mostrar o poder de Deus, que Deus ainda age nos dias de hoje e com um poder grande. Quem crê nisso? Pois é, irmãos. Em janeiro, eu fui forçado a fazer um exame. Eu vinha sentindo várias dores no meu mamilo. Antes de eu ser evangélico, pratiquei muitos anos de musculação e passei mais de 2 anos dependente de anabolizantes. E depois, passei por alguns problemas e parei. Só que a conta chegou na minha porta, ela bateu. E quando ela bateu, ela veio severo. Ela veio cobrando de mim. E eu fui fazer um exame. A médica fez um exame de toque nos meus peitos, sentiu uns caroços nele e me pediu um exame mais profundo. E quando eu fiz o exame, pela primeira vez que eu entrei na sala, fui calmo, fui sereno. A médica colocou na tela lá, se assustou, chamou outra médica. Ficaram as duas conversando e olhando aquela imagem e com a cara de assustada e eu tranquilo. Depois ela pediu: o senhor pode aguardar lá fora, que eu vou te dar o resultado. Me deu o resultado, eu falei: alguma coisa, doutora? Não, tranquilo, mostra para sua médica lá. Mas notava-se que no timbre da voz dela, o negócio era sério. Permaneci calmo, fui, mostrei para a médica, me pediu um outro exame. E quando eu fui mostrar o resultado dos exames, isso demorou alguns meses, foi em janeiro, vim mostrar, ter a certeza dos exames semana atrás. E quando eu fui mostrar, antes dessa semana atrás, que eu mostrei para a médica, na hora ela deu um susto tremendo, ela não conseguiu segurar a impressão na sua face. E ela disse: isso não é bom, não é bom. E ela: mas eu não sou especialista nessa área, deixa eu pedir ali o auxílio para minha outra amiga. E ela foi e mostrou o exame. Foi constatado que era câncer. Você ouvir isso, não esperando, não é fácil. Não é fácil. Porém, me falou, na hora bateu um baque ali dentro. Mas eu falei: olha, eu vivo na graça. E a palavra de Deus diz que mal nenhum há sobre o seu servo. E eu confio em Deus. Passei o resultado para minha esposa. Ela falou: olha, amor, o diabo ele levanta, mas ele levanta para cair. Porque maior é o Deus que nós cremos. Mas isso, irmãos, não é para pregar sobre mim. Está aqui. Não sei se os irmãos estão vendo aí, mas são os módulos em cada peito esquerdo e direito. Esse foi o primeiro exame. Esse foi o primeiro. Nesse daqui, se eu não seguisse um Deus maravilhoso, qual eu sigo, eu estava ferrado. Será nível 3. Aí quando eu fiz o outro exame, não deu nada. Porém, precisava de uma confirmação. Me mandaram para um mastologista. Eu fui. Chegou lá, a médica viu esse laudo aqui dizendo que não havia nada, mas ela estava intrigada com o primeiro. Eu falei: olha, esse segundo aqui, doutora, eu confio nele. Ela: mas o primeiro aqui é muito grave. Fez os exames lá, caçou as pedras nos peitos. Sabe o que ela achou? Nada. Me perguntou novamente: você está tomando alguma medicação? Está fazendo algum tratamento? Eu falei: não, senhora, só oro. É o meu tratamento, é a oração.
É a confiança nesse Deus maravilhoso. O exame, o primeiro diz aqui, que tinha 5 milímetros a pedra no peito esquerdo. Cerca de 2 centímetros. E do nada sumiu. Do nada sumiu. Ninguém me viu desesperado, ninguém me viu chorando, ninguém me viu correndo atrás de profecias, ninguém me viu correndo para monte, ninguém me viu aí um mês secando, desfiando, jejuando. A única coisa que eu fiz foi se apegar à palavra de Deus, foi continuar vindo aqui na frente cantando, foi continuar, quando ganhei minhas oportunidades, vim aqui na frente falando sobre a palavra de Deus. Não foi caçando ninguém para orar na minha cabeça, para me ungir, para fazer nada. Porque a palavra de Deus, a graça, ela diz que mal nenhum há sobre aqueles que confiam em Jesus. Hoje foi dito aqui várias coisas aqui sobre a fé. Músicas cantadas falando sobre a fé, sobre o Cristo que morreu, que ressuscitou e derramou seu sangue, libertando nós de toda maldição. E se isso não pertence a Deus, também não pertence, também não está no meu corpo. Amém? Esse Deus é maravilhoso. A palavra de Deus diz, confia nele, confia, entrega nele. Muitas das vezes, quando estamos com algum problema, levamos para pessoas despreparadas, pessoas que não têm conhecimento da palavra de Deus, pessoas que vão passar várias coisas na sua vida, mandando você tomar banho de erva, mandando você fazer várias coisas, vários sacrifícios em vãos, enquanto a maior medicação é a palavra de Deus. O diabo pode até se levantar, se levanta para passar vergonha, porque aqueles que têm Deus, aqueles que são filhos de Deus, esse ele não vai conseguir atingir. Isso ele está debaixo do nosso pé, uma serpente que nós pisamos na cabeça dela. Amém? Graças a Deus, eu fiquei muito feliz. Eu fiquei muito feliz quando recebi essa confirmação, porque eu vi o poder do meu Deus. E eu vi que até nos dias de hoje, muita gente não confia, mas o milagre dele está aí. Basta confiar, basta entregar. O nosso coração, ele se enche de muita coisa. E Deus, ele infiltra no seu coração. Ele vai lá no finalzinho. Deus conhece tudo que passa no nosso coração. Tudo. Então, se você deixa infiltrar no seu coração mensagens ruins que vêm de fora. Tem gente que é viciado em assistir porcarias na televisão. Só coisas que falam de coisas ruins, coisas ruins, coisas ruins. Não perca seu tempo com isso, não. Perca seu tempo lendo a Bíblia. Perca seu tempo, não é perder, você vai ganhar. Ganha seu tempo estudando, aprendendo mais desse Deus maravilhoso, enchendo o seu coração de coisas boas. Porque lá no fundo do seu coração, tudo que não pertence a Deus vai sair da sua vida. Seu crescimento vai ser grande. Porque a palavra de Deus, ela é o único Deus. A única coisa que Deus não pode fazer é mentir. O que Ele fala para você, Ele cumpre. Pode demorar, mas vai vir. E se você for um filho dele, fiel, o mais rápido vem. Quantas pessoas aí não teve confirmação disso? A médica mesmo falou, ficou assustada com o que ela estava vendo, porque não tomei medicação nenhuma e nada há mais no meu corpo, para a honra e glória desse nosso Senhor Jesus. Amém? Amém, Jesus, aleluia. Esse testemunho, tudo que acontece na nossa vida, quando é Cristo que faz, como a irmã mesmo testemunhou aqui, o pastor orou nela, e ela sentiu algo à noite, mas ela sabia que era o mal que estava sendo colocado para fora. A fé dela, hoje ela está aqui, ó, cheia de saúde, adorando esse Deus maravilhoso. E isso, para algumas pessoas pode ser bobeira, mas para aquele que tem fé em Deus, não é não.
Aquele que tem fé em Deus tem que acreditar até o fim, tem que crer na palavra de Deus, tem que crer nas promessas do nosso Senhor. Hoje nossa igreja prega o Evangelho da Graça. Muitos aí fora não querem ouvir. Quando você fala sobre esse Evangelho, recusam, diz que você está blasfemando, mas está na Bíblia. Ontem entrou um rapaz endemoniado no meu carro. Minha esposa nem queria que eu fosse trabalhar, porque eu vinha pregar hoje, mas eu falei, vou. E um rapaz entrou no meu carro e ele entrou e estava endemoniado. E ele começou a falar de igreja, de assembleia. Começou e eu calado, ouvindo. E quando eu abri a boca para evangelizar ele tentou me envergonhar. E eu simplesmente virei para ele e falei, mas condenação nenhuma há sobre minha pessoa. Porque o Deus que eu creio, Ele já mandou o Filho dele na cruz para ser crucificado. E toda a condenação que havia sobre a minha vida, ela foi levada. Se eu morresse hoje, eu estou salvo. Mas e você? Tem certeza de salvação? Ele falou, você não tem certeza de salvação? Eu falei, eu tenho. Porque o Deus que eu creio, Ele é maior do que qualquer condenação. E simplesmente virei para esse rapaz e falei, olha demônio, você está nesse rapaz. E ele já ficou assustado, porque eu sabia que não era ele que estava falando. Você está repreendido em nome de Jesus. O rapaz se calou. Finalizei a viagem, me pagou e eu falei, vai e que Deus te cure. E ele simplesmente saiu. Esse poder, essa autoridade, o Filho de Deus tem que ter. Que a palavra dele nos garante, nós temos que ter autoridade sobre qualquer demônio, sobre qualquer pessoa. Muitas das vezes as pessoas estão lá na rua, não é que elas sejam endemoniadas, não é, mas o demônio usa. Principalmente quando você tem algum trabalho na igreja para fazer. Muitas das vezes ele quer te testar. Ele quer ver se você realmente é filho de Deus. Se realmente você vai blasfemar contra Deus. Mas não consegue não. Aquele que está pegado na graça, ele não consegue tirar. Amados irmãos, abra sua Bíblia, lá em 2 Coríntios, o capítulo 2, versículo 14. 2 Coríntios, capítulo 2. O Evangelho. Aleluia. Segunda Coríntios capítulo 2, versículo 14, diz assim. Eu vou ler já a passagem completa do que eu vou falar sobre ela, começando pelo 14, que diz: a graça de Deus que sempre nos fez triunfar em Cristo. Olha só, olha que palavra maravilhosa. A graça de Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo, nos faz ser vitorioso, nos faz vencer em Cristo Jesus. E por meio de nós, manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Porque para Deus, nós somos o bom cheiro de Cristo, nós que se salva e nós que se perdem. Para esses, certamente, cheiro de morte, para a morte, mas para aqueles, cheiro de vida, para a vida. E para essas coisas, quem é idôneo? Quem é perfeito? Porventura começamos outra vez a louvar a nós mesmos? Ou necessitamos, como alguns, de carta de recomendação para vós ou de recomendação de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecidas e lidas por todos os homens,
porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, e escrita não com tintas, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas na tábua de carne do coração. Até aqui, depois eu continuo. Olha só, a graça de Deus, que é a palavra que é pregada aqui, ela nos faz ser vitorioso, porque é a palavra verdadeira, porque é a palavra que está pregando o Cristo vivo. E quando você passa a crer nisso, quando você passa a buscar o Jesus que não está mais crucificado, o Jesus que não viveu na época lá na lei, mas o Jesus depois da lei, o Jesus que ressuscitou, e você passa a crer nisso, e você passa a buscar isso, você passa a ter vitória, você passa a triunfar em cima da morte, você passa a ser vitorioso, porque para Deus, como lá diz lá no versículo 14, diz que nós, 14, cadê? Versículo 15, desculpa, amados, porque para Deus, nós somos um bom cheiro de Cristo. Olha a diferença, olha o cheiro, olha para Deus, o perfume que você inala, o cheiro de Cristo. É por isso que quando você chega em algum lugar, que se prega a lei, e eles vê logo o povo da graça, logo ele já sente um diferencial. Todo mundo eles podem até não aceitar, mas quando ele vê, ele já sabe, eu não vou debater Bíblia com aquele camarada, porque dele eu não ganho, porque ele vai falar a verdade para mim, e eu não quero muitas das vezes ouvir a verdade, porque em você inala o cheiro de Cristo, em você inala o conhecimento de Cristo, a verdadeira palavra, que é a palavra da salvação, é a palavra que não há mais condenação sobre a sua vida, é a palavra que você tem que levar e não pode abrir mão dela. Você não pode abrir a mão. Hoje, para você sentir esse cheiro, para você ser esse abençoado que sente o cheiro, você não pode aceitar certo tipo de coisas. Você não pode aceitar a lei sobre a sua vida. Você não pode aceitar sacrifícios sobre a sua vida, porque você já está liberto dela. Você já está liberto. A única lei que há sobre você, a única lei que é escrita sobre você, ela não está mais escrita em madeiro, em pedra. O desejo de conhecer e obedecer a Cristo, ela é escrita no seu coração. Amém? Ela é escrita no seu coração. O desejo de você obedecer a Cristo não é com temor, não é com medo. Você ama a Cristo e você obedece e você o segue, é porque o que Ele escreveu no seu coração foi a palavra amor. Você segue Ele porque você tem amor a Jesus, não medo. Porque esse Deus maravilhoso, Ele não é mais aquele Deus que pegava aquele povo ali, no Egito, e de vez em quando tinha que dar umas palmadas, porque Ele dava de tudo para eles, e mesmo assim, eles viravam as costas para Deus. A pastora falou isso aqui agora mais cedo. É um povo que recebia, e era ingrato. O que você acha hoje mais fácil? Seguir o Evangelho da Graça, ou seguir a lei? Eu, antes de conhecer o Evangelho da Graça, eu seguia a lei. Como era árduo, como era difícil. Eu entrava na igreja, muitas das vezes eu saía pior do que ir para uma academia, pior do que lutar um campeonato de jiu-jitsu. Eu saía espancado, eu saía dolorido, eu não saía muitas das vezes com vontade nem de voltar na igreja, porque era difícil. E hoje o Evangelho da Graça, que muitos aí fora pensam que a gente está pregando, que você pode pecar, que você pode fazer isso, muito pelo contrário. O Evangelho da Graça, ele te prega a verdade. Ele te prega que para você seguir a Cristo, você não precisa de sacrifícios, você não precisa estar seguindo lei escrita em madeiros e em pedras. O Evangelho da Graça é você crer no Jesus que ressuscitou, que Ele está na sua vida e que Ele está te libertando de toda maldição.
Esse é o evangelho da graça. E por que muitos não querem pregar aí fora esse evangelho? Querem guardar para eles. Sabem da verdade, mas não pregam. E esses vão ser pior, porque desses Deus vai cobrar. Porque além deles não está pregando a verdade, deles não está sendo salvo, ainda impede a salvação de muitos. E eles com certeza vão responder pelo sangue que eles estão levando para um lugar que creio que muitos não querem ir. Porventura, no capítulo 3, porventura começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos? Ou necessitamos, como alguns, de carta de recomendação para vós, ou de recomendação de vós? Muitos acham mais fácil pregar sobre a vida deles, que tomou tiro, tomou facada, que fez isso, que era ladrão, que era isso, que era aquilo, e vira o centro das atenções em suas igrejas, enquanto o centro da atenção é Jesus. Qualquer coisa que ele tenha feito na sua vida, coloca ele como prioridade, coloca ele como centro da sua vida, tira o seu eu. Muitas das vezes, eu costumava, quando eu estava na escola dominical, na igreja que eu praticava, eles escreviam aqui num quadro, faziam uma cadeira. E nessa cadeira, eles colocavam uma cruzinha bem pequenininha e colocavam um ezão bem grandão. Sabe o que o E significava? Você. Você. Por que você? Porque você quer resolver tudo. Porque você não coloca a sua vida, porque você não confia no Jesus que pode lutar por você. Toda dificuldade que vem na sua vida, eu vou resolver. Quando um resolve, se decepciona. Ah, aquela igreja lá não presta. A pregação do pastor é fraca. Por que está acontecendo isso na minha vida? E não resolveu nada. Vou procurar uma outra igreja, porque ali tem uma pessoa ali que ora, que é uma bênção. Isso aí é você. Agora, quando você começa a colocar Cristo como centro da sua vida, aí você começa a pensar diferente. Qualquer coisa que acontecer na sua vida, você fica tranquilo, porque você sabe que Ele vai resolver, Ele vai batalhar por você, e você pode continuar tranquilo, você pode continuar adorando, você pode continuar estudando a palavra dEle, você pode continuar orando, você pode continuar abençoando. Abra sua boca apenas para abençoar, irmão. Não abra sua boca para amaldiçoar ninguém. Abençoa, mostra que você é diferente, mostra que você é um amado que está na graça, e quem está na graça abençoa, porque o nosso Jesus que está vivo, Ele abençoa a sua vida, Ele te liberta de todo mal, Ele te liberta de doença, Ele te liberta de tudo, tudo que você precisa Ele te liberta, Ele restaura seu casamento, Ele te dá emprego, Ele te faz tudo, mas basta você acreditar nele, basta você confiar nele, e não deixa nenhuma palavra, aquilo que não esteja na verdade, chegar sobre a sua vida. Não deixe ninguém colocar uma maldição na sua vida. Esses dias eu estava ouvindo um comentário de um irmão que viajou aí para o Oriente Médio aí. Ele conheceu lá uma tribo lá, que ainda eles praticam as coisas antigas, toda a tradição que era feita na época lá do povo de Moisés. Eles ainda sacrificam ainda os carneiros, os cordeirozinhos lá ainda, os carneiro, né, irmão? Faz o mesmo ritual. Eles só creem em 5 livros da Bíblia, os 5 primeiros livros. E os outros para eles é balela. Eles não creem. Isso é bonito. Você vendo pode ser até bonito. Mas vai adiantar de alguma coisa? Porque o que eles estão fazendo, eles ainda estão crendo que ainda o Filho do Messias ainda vai vir. E ele já veio, ele já foi morto, ele já ressuscitou, ele já levou as transgressões de todo mundo. Então agora basta você aceitar, você crer nesse Jesus maravilhoso, que Ele está vivo, que Ele está aqui conosco, e sua vida vai mudar. Praticar esses rituais
não vai trazer nada, é apenas um ritual religioso, que não adianta de mais nada. Alguns, no versículo 2 diz: vós sois a nossa carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas na tábua de carne do coração. Então a palavra que nós falamos hoje é de Jesus vivo. Não precisamos voltar lá nos mandamentos que foram entregues a Moisés no Monte Sinai e que foi extinto, viu, gente? Foi extinto na cruz. Muitos ainda querem seguir a lei, mas esquecem de examinar as Escrituras. Esquece. É por isso que muitas das vezes é até colocado um versículo, muitas das vezes fora até do contexto. Já vi muitos aí colocando aí, mas aquele versículo que diz: meu povo padece por falta de conhecimento, é justamente por causa disso, porque não examina as Escrituras, permanecem lá na lei, querendo fazer coisas que não precisam e esquece de seguir ao Jesus que já está vivo. E esquece de buscar as Escrituras, de olhar, de confirmar aqui, aonde fala depois que Jesus ressuscitou. E vai lá buscar lá no Velho Testamento, vai buscar lá em Marcos, vai buscar em Lucas. 2 Coríntios fala tudo, 1 Coríntios. Vem para a Bíblia, vem buscar. Você quer conhecimento? Não fica só esperando ao domingo um pastor ler, um presbítero ler e explicar, não. Cai dentro, vai para dentro da Bíblia, vai estudar. Se tiver alguma dificuldade em entender, vai naquele que tem mais conhecimento, pergunta para ele, não é vergonhoso não. Muito pelo contrário, vai aumentar, vai te enriquecer mais. E você pode estar na certeza que vai te livrar de muitas maldições lançadas sobre sua vida aí fora. Muitas maldições. Tem muitas pessoas que ainda pensam que para expulsar o demônio, você tem que se ungir de óleo. Tomar um banho de óleo ungido. Para você expulsar o demônio, você só precisa simplesmente estar dentro da palavra. Para a sua vida ser abençoada, só precisa estar dentro da palavra. A minha doença ela não foi curada com óleo, não. A minha doença ela foi curada com o sangue que Jesus derramou naquela cruz. A minha doença ela foi curada porque o Deus que eu prego é o Jesus que está ressuscitado. A minha doença ela foi curada é porque o Deus que eu creio é no Filho de Jesus, o que ressuscitou. E o que hoje eu me prega sobre a minha vida, o Evangelho da Graça. É esse Jesus que eu creio, é esse Jesus que eu vou pregar. E muitas das igrejas que eu for convidado para ir lá cantar ou para falar, é a palavra que eu vou falar, é a verdade. Creio em quem doer. Mas eu vou fazer isso, sabe por quê, irmãos? Porque é um mandamento bíblico. E as pessoas precisam conhecer a verdade. As pessoas precisam tirar da vista dela aquilo que está impedindo dela ter o conhecimento, que é o conhecimento da verdade, que é o Evangelho da Graça. Aonde você chegar, faça a diferença. Deixa as pessoas sentir em você o perfume de Jesus. Deixa elas sentir em você o perfume de Cristo. A única lei que você tem que ter sobre a sua vida é a lei que Jesus escreveu sobre o seu coração. Não vai colocando lei sobre a sua vida, porque Jesus quer você do jeito que você é. Jesus te quer aqui na casa dele, da forma que você está. E o resto ele vai curar. O resto ele vai mexer. Ele vai resolver sobre a sua vida. Não precisa ninguém estar apontando o seu erro, porque o advogado maior é Jesus. Ele não vai te condenar, muito pelo contrário, ele quer te salvar. Mas para isso você tem que acreditar. Tem muitas pessoas aí que utilizam da palavra de Deus para fazer teologias falsas, prometendo salvação,
prometendo libertação, prometendo te curar de doença, e usando da fé das pessoas para arrancar dinheiro, para arrancar casas, carros, dizendo que cura. E muitas das vezes, quando você não é curado, que você vai procurar esse pregador, ele diz que é porque você não teve fé. Realmente você não teve fé, porque você procurou pessoas erradas. Se você tivesse colocado a sua confiança em Jesus, você não precisaria vender carro, casa, fazer sacrifício nenhum para ter algo sobre a sua vida. Simplesmente Jesus. É como eu já falei, e eu escuto aqui direto aqui na igreja. Graças a Deus eu escuto nessa igreja a pregação da graça. E quando você passa a acreditar, você passa a confiar, as bênçãos começam a vir sobre a sua vida. Você não tem mais temor sobre a sua vida, porque Jesus está contigo. Se Ele é o general, se Ele é que toma conta dos exércitos tudinho aqui, eu vou ter medo de quem, meu Deus do céu? Vou ter medo de alguma doença, vou ter medo de algum sacrilégio sobre a minha vida? Se Jesus está comigo, por onde eu vou, por onde eu entro, eu tenho um cheiro de Jesus. Então aquele que crê no Evangelho da Graça, aquele que crê na palavra verdadeira, ele tem vida. Ele tem vida. E aquele que não crê, infelizmente, ele tem cheiro de morte. E isso está na palavra aqui. Está aqui no versículo 15. Porque para Deus nós somos um bom cheiro de Cristo. Desculpa, no 16. Que nós que se salvam e nos que se perdem. Para esse, certamente, cheiro de morte. Aqueles que preferem se enganar, tem cheiro de morte. Mas aqueles que creem na palavra de Deus, aqueles que procuram o verdadeiro evangelho, tem cheiro de vida para a vida. E para essas coisas, quem é perfeito? Sabe quem é perfeito? Jesus. Então deixa Ele habitar na sua vida. Acredita nele. Coloca todo o seu sofrimento na vida dele. Coloca todo o seu problema na vida dele. Porque ele já levou. Mas se você acha que você tem algum problema ainda, que você não consegue resolver, prega para Jesus. Coloca na mão dele. Confia nele. Confia. Jesus, aqui no versículo 7, no versículo 6, diz assim: o qual nos fez também capazes de ser ministro de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, e o Espírito vivifica. Quem foi que fez isso? Jesus, ele nos fez ser capaz de ser ministro de um novo testamento. Qual era o testamento que era usado antes da morte de Cristo? Não era a lei? Qual que é o testamento que é usado agora depois da ressurreição de Jesus? Não é a graça? A letra, o testamento da letra, mas o Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Então quem é que mata? A lei mata a tua fé. Vai chegar um certo ponto, que é o que a pastora falou mais cedo, só vê, saindo da igreja, porque não consegue, começa a pesar sobre a sua vida, o fardo é pesado. Mas se você deixar o Novo Testamento sobre a sua vida, que não é a letra, você começa a se vivificar. E aí as coisas começam a ficar mais leves. Você começa a ter desejo gostoso de vir ouvir a palavra de Deus. Você começa a querer vir mais para a igreja, como o irmão ali mesmo disse. Olha, quando eu terminar, que eu me aposentar, eu vou vir todos os dias. Agora, se fosse uma palavra pesada, fosse uma palavra e chegasse aqui, fosse um chicote, você ia ter vontade de vir para a casa do Senhor? Eu já ouvi pessoas que saíram daqui dizendo: a igreja lá está vazia.
engano deles, a igreja está enchendo. E essa igreja ela vai encher, vai encher, mas de pessoas, de filhos de Deus com conhecimento. Apenas com conhecimento. Hoje nós somos vistos aí fora de uma forma diferenciada. Somos vistos como os filhos de Deus que não são enganados. Porque aqui nós aprendemos a palavra, nós aprendemos a verdade. E lei nenhuma habita sobre a nossa vida. O que habita sobre a nossa vida é o Cristo vivo, o Cristo que ressuscitou. E é esse que eu prego sobre a minha vida e que eu trago para a vida dos irmãos. O Evangelho da Graça ele é diferente, pois ele tem um compromisso de pregar a verdade, falar da vida de Cristo e de seus filhos, e mostrar a diferença daqueles que o seguem, o verdadeiro Evangelho. Confiar em Deus é a atitude mais acertada que um ser humano pode ter. Isto porque essa confiança nos dá a segurança, a alegria, a força para enfrentar qualquer desafio que esteja na nossa frente. Amém? Vou ler o último versículo aqui. Está acabando, irmãos. Que diz assim, lá no versículo 7. E se o ministério da morte, gravado com letras e em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, qual era passageira. Era uma lei passageira. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Quem está falando isso sou eu? Não. Está aqui. A lei era transitória. Era só até a vinda de Cristo. O qual, quando ele foi crucificado, encerrou. E quando ele ressuscitou, veio a graça. Que é muito mais fácil, muito mais gostoso, de você sentir o prazer de estar com Jesus, de você poder entrar, conversar com Ele pessoalmente, sem ter que passar os seus problemas para ninguém estar resolvendo, você mesmo pode resolver, perante Cristo. Mas ainda tem muitas pessoas que ainda tentam resolver da forma mais difícil, que é a lei, e esquece de examinar as escrituras e aplicar elas sobre a sua vida. Tá ok? Então, é isso aí, foi isso que eu tinha que passar para a igreja. Essa bênção que Jesus fez na minha vida. E confia nele, confia apenas nele, porque ele é o único que não vai te desamparar, é o único que vai estar contigo todos os dias.